Hello! Bora começar mais uma aula semanal aqui no Eu, Elisa Marcelino. E hoje, em especial, a gente vai trabalhar uma das coisas que vocês mais me pedem, que é trazer como aplicar os rituais no nosso dia a dia para ajudar o nosso inconsciente, o nosso corpo, a facilitar muitas das nossas manifestações e projetos para a gente estar alinhando, para que esses bloqueios, inseguranças e culpas que impedem muitas vezes a gente de agir, né, eles acabem se dissolvendo e se tornando em ações práticas para que a gente possa manifestar. E para a gente começar aqui, eu gostaria de falar para vocês que uma das partes centrais desses rituais é sim se conectar com o corpo, com as sensações e, acima de tudo, com o prazer. Porque sem o prazer, sem a nossa força sexual, é muito difícil que a gente tenha essa força de criar, gestar, parir e colocar em ação. Porque não basta apenas agir desmedidamente se a gente parte do pressuposto que precisa agir em base com sacrifício, dor e excessos de esforço, que faz a gente muitas vezes ao longo do caminho se desconectar de nós mesmos e nem perceber os resultados quando a gente conquista. Da mesma forma, quando a gente fica muito preso às experiências do passado, né? E essa falta de prazer nas nossas criações, sem esse tesão de executar, e fica muito mais preso na culpa, no medo, na vergonha, a gente fica nesse excesso mental, fica nutrindo internamente de possibilidades do que poderia estar sendo vivido, e na hora de colocar em ação, a gente trava. Então, eu acredito muito, né, e isso não é só uma crença aleatória, a neurociência já vem afirmando o poder do nosso inconsciente e das nossas sensações no corpo para modificar a forma como a gente toma decisões, como a gente se sente e como a gente coloca no mundo essas criações. E uma parte dela é a resposta sensorial e sim a nossa força sexual. Então, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então sejam mais do que bem-vindas. Estou vendo que a Edileuza chegou e eu gostaria de saber o feedback de vocês, como é que tá o som, como é que tá a imagem, pra gente começar. E para quem não tá sabendo, hoje eu estou num cenário diferente e estamos testando a iluminação aqui do novo escritório do home office daqui de casa, né? Lembra da manifestação que eu falei da casa? Então, né? Manifestei equipamentos novos, eu só não falei o que eu queria. Agora tem 10 telas que eu não faço a mínima ideia para que servem na minha casa. Enfim, obrigada. Afeterapias? Então tá perfeito, tá, gente? Então, quando a gente começa a entender o poder dos rituais, a gente começa a adotar pequenas ações no nosso dia a dia para dar novos significados, novas sensações e nos impulsionar a tomar ações. E muitas vezes não é exatamente o que a gente precisa fazer, mas como a gente realiza. Né? E para mim isso é super importante, porque a gente vai percebendo o quanto que o nosso inconsciente tem muito poder sobre a gente. Então, se vocês não estavam aqui na semana passada, é muito importante eu falar para vocês e relembrar que mais de 95% da forma como a gente pensa, toma decisões, de como a gente sente e as nossas emoções vêm à tona, seja nos nossos comportamentos explosivos, seja de quando a gente olha para alguém e sente aquela conexão, assim como quando a gente já rejeita algo logo de cara. O nosso inconsciente, ele impacta então o nosso mental, as nossas tomadas de decisão, a forma como a gente pensa e acredita sobre a vida, as nossas emoções e as sensações no nosso corpo e também as nossas ações. E é óbvio que se impacta tudo isso, na hora de a gente colocar em ação, ela pode ou impulsionar ou nos travar totalmente. E o nosso inconsciente, o nosso cérebro como um todo, ele é basicamente uma máquina extremamente poderosa, assim como todo o nosso corpo. Porque ele, ele foi desenhado para a gente interpretar a nossa vida e dar significado às nossas experiências de vida, aquilo que a gente aprendeu então ao longo de toda a nossa vida, aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, aquilo que, de certa forma, é propagado na nossa cultura, aquilo que deve ser, tem que ser, formas de pensar, inclusive certas punições, da forma de que se você não for assim, você vai ser considerada puta, e se você é puta, várias coisas vão acontecer de ruim. Assim como, por exemplo, crenças religiosas de
em torno da sexualidade e do dinheiro, de que se você desejar mais do que tem, vai ser ganancioso, ou então você acredita que dinheiro cai de árvore. Várias crenças que a gente propaga em torno de coisas que remetem muito ao desejo humano, né? Então, muitas vezes, essas crenças, elas são desenhadas principalmente na nossa primeira infância, que é onde a gente tem, vamos dizer assim, que o nosso inconsciente está muito mais sensível e está captando muito mais informações, e aqui que é onde a gente está ainda construindo a forma como a gente percebe o mundo, como a gente percebe a nós mesmos. E principalmente esse primeiro âmbito familiar é onde a gente vai desenvolver essa percepção, dependendo dos estímulos que a gente recebe e dos vínculos que a gente cria, em torno, então, a nossa percepção e os significados que a gente tem sobre quem a gente é. Quais são as nossas capacidades, daquilo que a gente é bom, quais são os nossos talentos, assim como também dá significado à nossa relação ao trabalho, aos relacionamentos, não só a partir das coisas que nos falam, mas também a partir dos nossos neurônios espelhos, no qual a gente aprende através da observação, né, e pelos nossos sentidos, pelos nossos instintos. Então, muitas vezes, a nossa mãe poderia falar que ser mulher é maravilhoso. E, no entanto, no interno, as reações e os passo a passo dela no dia a dia, a gente pode ser que a gente percebia que ela não gostava do corpo, que ela não gostava, então, de menstruar, que, embora ela falasse que o sexo é prazeroso ou algo incrível, não percebia uma mulher que fosse, talvez, por exemplo, super satisfeita, ou não, o inverso. Você percebe que muitas vezes os sinais das falas e as sensações, elas podem ser muito distantes, e isso impacta também o nosso sistema nervoso. Por exemplo, muitas das nossas construções, então, em torno dos relacionamentos, tem muito a ver, sim, com o nosso pai, com a nossa mãe, seja de uma forma que a gente admira ou daquilo que a gente rejeita. Pode ser que muitas das relações que a gente aprendeu da forma de amar ou que a gente merece ser amado, venha muitas vezes dessa relação onde a gente recebia micropunições, que não é necessariamente apanhar, mas em casos mais graves sim, aonde que toda vez que a gente, quando criança, tentava expressar a nossa voz com autenticidade, falar aquilo que necessitava, muitas vezes, né, por conta da correria do dia a dia ou os níveis de estresse, muitas vezes pediam para que a gente ficasse quieto, para não dar opinião, ou então, né, esse pedido de carinho, muitas vezes a gente era considerado, então, é muito mimado, é muito carente, e uma série de estigmas, né, e definições que a gente foi adotando como uma percepção nossa. Eu sempre conto para vocês, por exemplo, uma percepção muito errônea que eu tinha sobre a Elisa, de que, pela dificuldade que ela tinha, né, então lá para os seus 6, 7 anos, em torno de aprender a ler, eu recebi o estigma de que eu tinha dificuldade para ler. Como se eu tivesse algum problema, como algum estigma em torno de inteligência, uma dificuldade, né, onde foi adotado muitos os termos e muitas vezes muitas dores da minha mãe em torno, né, de não se sentir inteligente, capaz, e a Elisa adotou isso como certo para ela. Então, em quesitos de lógico racional, era um quesito em que, querendo ou não, a minha inteligência, ela tinha um jeito muito específico de aprender, que era através do corpo. Por exemplo, quando eu fui aprender na época do ensino médio a questão da velocidade do movimento, para mim fez todo sentido porque eu dançava, e eram coisas que eu aprendia muito rápido. E, no entanto, algumas coisas como matemática, né, química, não me fazia sentido nenhum. E, no entanto, então eu era considerado atrasada. E isso, de certa forma, me ensinou que, então, eu preciso me esforçar muito, muito mais, porque eu não posso ser atrasada, eu não posso ser burra, eu tenho que atender, então, as expectativas de pai e mãe. E, no entanto, eu sempre tive uma inteligência muito diferente de outras pessoas, por exemplo, como meu pai, que é muito racional, muito lógico-racional, ou os meus irmãos escorpianos, que, contrariando toda a regra, também eram, tinham esse desenvolvimento. A Elisa tinha uma inteligência maior, emocional e artística e corporal. Eu entendia o mundo através dos meus sentidos e através do meu corpo. Se só explicar a teoria para mim não funciona, eu tenho que entender no meu corpo. Então, por muito tempo eu achava então que era burra. Então eu tentava usar então o conhecimento, buscar livros, buscar cursos para recompensar essa defasagem.
De certa forma, isso me ajudou porque me ensinou muito a gostar de ler, de estudar e começar a acoplar diferentes assuntos em uma única coisa só. E, no entanto, a minha maior motivação era sempre a dor, o estigma, essa sensação de desmerecimento, desvalor, falta de sabedoria. Então, por mais que eu fizesse coisas incríveis, a Elisa não conseguia perceber. Então, esses talentos. Percebe aí como isso vai dificultando? Então, todas as vezes na faculdade que eu precisava apresentar algo, você pode ter certeza que eu gaguejava e me cagava inteira, né? E veja aqui, hoje em dia a gente faz live, dá aula ao vivo, faz tudo. Só que naquele período, demonstrar conhecimento para mim colocava em um estado de insegurança tremenda. Então você percebe como uma experiência do passado deu um significado aonde moldou a minha percepção da realidade de que é assim, que se eu não for inteligente dessa forma, né, eu não sou capaz. E isso foi gerando uma sensação de insegurança, de medo da rejeição, medo do julgamento, que fazia muitas vezes a Elisa se auto-sabotar. E como resultado, acabava então entrando, né, tendo dificuldade de apresentar. E mesmo assim, vamos deixar claro, eu ia bem, super bem. Não nas apresentações, mas nas provas normalmente sim. Né? No mestrado nem tanto, mas na graduação eu ia bem sim. Então, quando a gente começa a perceber o quanto que o nosso inconsciente vai moldando tudo, a gente percebe também o quê? O que dita aquilo que é real e que não é real para o inconsciente é que quando ele dá um significado, a gente vive uma experiência e aqui os nossos sentidos captam essa informação, ele manda para o nosso cérebro, a nossa mente interpreta com os seus significados e o nosso corpo responde. Então, se a Elisa, na hora de apresentar um trabalho, na época da faculdade, ficava com o cu na mão, porque se sentia pressionada a mostrar um conhecimento, eu precisei, então, mudar a forma como eu sentia no meu corpo diante desse estado, para conseguir executar e hoje poder estar fazendo o meu trabalho com muito mais facilidade e fluidez. Ser percebida, permitir errar, permitir experimentar, mas também começar a construir a confiança, a comunicação, a leveza e também a fluidez. E isso veio dessa reprogramação do corpo, das sensações e do inconsciente que a gente vai mudando pouco a pouco. E a nossa força sexual, a nossa energia sexual, que não se limita apenas ao sexo e ao prazer, orgasmo de 5 segundos, mas que tem tudo a ver com orgasmos expansivos de corpo inteiro e que ajudam sim a mudar o estado do nosso sistema nervoso, que ele sai literalmente de estados de alerta, medo, insegurança, né, com base de todas as nossas experiências do passado, então, que remetem à dor, à dificuldade, a todos os mecanismos de proteção à dor que a gente já teve. E quando a gente começa a usar o nosso corpo, a energia sexual, seja através de orgasmos energéticos de corpo inteiro, ou seja, através, então, ativação sensorial, né, de criar com prazer, dar novos significados e ativar através desses rituais que eu vou ensinar aqui hoje para vocês, a gente vai mudando o estado da nossa sensação do corpo, da liberação hormonal com muito mais ocitocina, dopamina, ajudando também a aumentar o nosso campo eletromagnético e começar a ajudar o nosso cérebro a criar novos caminhos neurais para mudança de comportamento, ações e percepção de coisas que antes a gente não tinha capacidade de enxergar. E aqui a gente pode dar um exemplo claro. Quem aqui já não se meteu em alguma questão financeira e na hora de ter que resolver, com ansiedade, com medo de dar merda, muitas vezes fez uma escolha onde pagou muito mais caro do que devia. Se tivesse olhado de um estado de segurança, presença e com menos julgamento, teria percebido outras possibilidades que não teria sido tão grande o estrago. Todo mundo aqui em algum momento, ou não, né? Não posso falar por todo mundo, mas a Elisa e muitos nossos clientes e muitos estudos falam isso também, sobre a percepção e o estado que a gente se encontra quando vai tomar uma decisão e quanto muitas vezes o medo, né, e as nossas crenças, as nossas percepções de mundo e esse excesso de julgamento interno faz com que a gente não perceba
outras opções que estão na nossa frente. Enquanto que quando a gente está num estado de maior relaxamento e presença no corpo, a gente consegue encontrar muito mais soluções e perceber recursos e oportunidades que antes não pareciam tão disponíveis. Faz sentido para vocês essa super introdução que eu dei para vocês? E quando eu falo aqui, então, energia sexual, é muito importante que a gente fale para vocês que muito disso pode ser sim, embora não de uma forma tão tradicional que a gente aprende, então, o sexo pornográfico, né, que é bate-estaca, aonde a gente não chega nem a liberar a quantidade de hormônios que a gente tem, e orgasmos de 5 segundos, não que eles sejam errados, mas que eles acabam sendo muito mais uma liberação de tensão do que a construção de sensações e expansão no nosso corpo. Porque muitas vezes o que ajuda a gente já começar a mudar a nossa mentalidade, nosso inconsciente, é formas e caminhos sensoriais que a gente cria, da gente criar não só com prazer, mas amplificar as sensações que a gente já vive determinada realidade, determinada experiência que a gente deseja viver. E pra mim, vocês vão ver eu olhando pro lado, que eu fiz até um mapa mental pra mim, só pra eu não perder pra vocês. E isso também acontece porque existem algumas leis básicas, né? Por exemplo, sobre o nosso subconsciente, para que a gente possa colocar isso em ação. Então é muito interessante que, se a gente vai percebendo que muitas dessas experiências do passado, eles dão significados e que a gente não percebe no dia a dia, porque aquilo que a gente tem controle é a forma como a gente pensa e a gente toma decisões, mas o significado que a gente dá sobre as experiências vem do nosso inconsciente. E tem uma famosa frase, né, do Jung, que vai falar o seguinte, né, que até que o inconsciente não se faça consciente, ele vai dominar a nossa vida e a gente vai chamar isso de destino. Então isso significa que enquanto a gente não tomar consciência das coisas que a gente deu significado, que geraram tanta culpa, medo, vergonha, mexer nessas partezinhas que às vezes a gente não gosta da nossa história, ou que então a gente nunca se deu conta, porque às vezes a gente era muito jovem, né, e a gente deu um significado, ou coisas que nos falaram, como a gente nunca questionou, a gente acredita que isso é universal. E na verdade, às vezes é só uma lente no qual a gente enxerga o mundo, mas que essa lente pode ser mudada e ser transformada. E um exemplo muito claro é que, eu estava pensando nesse exemplo antes de chegar aqui na aula, era que outro dia, quando que foi? Eu estava com uma amiga aqui em casa e de repente, né, a gente tava dormindo e de repente as duas acordam no meio da madrugada, ela um pouco antes e eu logo em seguida. E é muito interessante porque olha só o que aconteceu. Ela é toda bruxona também, gosta, né, de um banho de ervas, acender vela. Quando ela pensa em algum desconforto, ela também pensa muito no quesito energético. E ela não estava conseguindo dormir. Olha só o que aconteceu. Ela foi ali na cozinha, encheu a sua aguinha, separou uma série de ervas, né, acendeu uma velinha e começou a fazer uma oração. Logo em seguida, eu acordei porque eu estava com uma dor de garganta. Né? A gente tinha vivido um final de semana intenso, né? De muitas festanças de final de ano. E daí, né, eu ainda estava me recuperando e eu estava desconfortável. Então eu estava com dor de garganta, estava um pouquinho com insônia, não estava conseguindo voltar a dormir. Então eu desci até a cozinha e fui pegar, né, uma água para tomar própolis para aliviar. E quando eu cheguei lá, de repente eu vejo uma moça na frente do fogão com uma vela na mão e com eu não vou lembrar, a leiteira cheia de água. E olha só que interessante. Quando eu bati o olho, eu pensei que ela estava fazendo chá. E daí eu perguntei, você está se sentindo bem? Porque eu não estava. E ela pegou e falou assim, eu estou fazendo oração. E a minha primeira reação foi o quê? A dar risada. Não risada daquilo que ela estava fazendo, porque com certeza era sagrado, mas risada porque não me passou na mente, 3 horas da manhã, que determinada questão minha podia ser também uma questão energética, além, é claro, das questões físicas. E eu dei risada, pedi desculpa, né, porque ela estava fazendo oração, resolvi minhas coisinhas e fui dormir. No outro dia, ela chega pra mim e tem uma conversa muito clara, que não tinha gostado do meu comportamento. E eu falei assim, mas comportamento do quê? Me relembra o que eu fiz? Assim, né, a gente é zoado, às vezes a gente dá umas bolas fora. Mas eu não achava que seria o caso. E daí ela falou assim, olha, eu não me senti confortável quando você deu risada na frente do
diante daquilo que eu estava fazendo. E olha só que interessante, quando eu fui responder para ela, eu falei assim, olha, a minha intenção era totalmente diferente, porque eu dei risada não sobre o que você estava fazendo, mas por eu não ter percebido que poderia ser isso também. Inclusive, no dia seguinte, 9 horas da manhã, estava ali a Elisa fazendo seu banho de ervas, não 3 horas da manhã, mas lá para as 9, antes de começar o dia, num banho de ervas para limpar também o campo e já começar o dia de uma outra forma, porque ela tinha feito de madrugada. Mas daí quando a gente foi conversar o porquê que ela se sentiu tão mal e acreditou que era sobre ela e não sobre uma interpretação da Elisa, era porque antigamente o pai dela não gostava muito dessas práticas e sempre acabava dando risada, ironizando e diminuindo os rituais. Tinha a ver sobre a Elisa? Não, mas a forma como ela interpretou, reagiu, se sentiu desconfortável e já estava pronta para acabar com a nossa amizade, acho que eu tô forçando a barra, mas que ela pegou foi muito clara e direta e pontual. Você percebe como a reação e a forma como a gente pode interpretar as situações, elas podem vir de lugares onde a gente não faz a mínima ideia que existem, mas que estão reagindo ali. Percebe então que, por exemplo, a minha risada era muito mais sobre a minha experiência de que eu não pensei nisso, enquanto ela ativou uma sensação de muita dor, interpretando o julgamento. Então, provavelmente, ela se sentiu muito desconfortável em continuar ali. A Elisa não percebeu a situação e foi dormir, mas ela ficou desconfortável. Percebe? E existe uma coisa muito interessante do nosso inconsciente e como ele dá significado às coisas, porque a partir do momento em que ele começa a tomar consciência, ele não tem mais como desver essa parte da nossa história e por mais que às vezes demore algum tempo para mudança de padrão no concreto, nas nossas ações, é como se ele ativasse uma chavinha onde ele vai começar a procurar soluções e te dar sinais para que haja a mudança e liberar alguns padrões aí dentro. Talvez não seja no ritmo que você deseja se você não quiser mais tocar nesse assunto, se você não fizer um trabalho, né, tanto de sensorial, corporal e da própria mentalidade. Um outro ponto é que o nosso subconsciente, ele não só então parte das nossas experiências do passado, mas ele vai escutar a tudo aquilo que a gente fala para nós mesmos. Então, se, por exemplo, a Elisa, quando estava querendo criar esse projeto do Eu, Elisa Marcelino, né, de comunicação, de divulgar o meu trabalho, de falar sobre sexualidade, uma das coisas que eu mais percebia no começo, e até hoje eu preciso ficar muito esperto, é a quantidade de julgamento, crítica, que são às vezes bastante tóxicos em torno da minha capacidade de realização. Por exemplo, ai, não vai dar certo. Ai, não sei o quê. Essa contínua fala interna não está só sendo ouvida por mim, essa parte mais racional, mas está sendo ouvida também pelo nosso subconsciente, porque tudo aquilo que você fala, ele toma como certo, porque ele não sabe discernir o certo do errado. Então ele vai tomar tudo como verdade aquilo que você fala para si mesmo. Então se a todo momento você fala, olha quanta gordura, olha esses peitos caídos, olha como eu sou assim, e muitas vezes essa fala, se a gente parar bem para pensar, essa fala faz com que a gente se sinta mal no nosso próprio corpo e que faz muitas vezes a gente querer se esconder ou inibir a nossa voz ou impedir que a gente dê passos e ações em torno daquilo que a gente deseja. E se a gente parar para pensar, muitas dessas falas que a gente tem não são nem nossas e muitas vezes são de experiências do passado. E isso é muito forte. Então, como o nosso subconsciente ele não consegue diferenciar aquilo que a gente fala, então a gente precisa tomar muito cuidado e começar a perceber que tipo de programação está passando na nossa mente daquilo que a gente fala para nós mesmos no dia a dia e aquilo que a gente permite repetir em torno de um julgamento de outras pessoas. Porque é muito mais perceptível, né, esse discernir do julgamento do outro do que necessariamente o nosso julgamento sobre si mesmo. Existe uma grande diferença aí. Um outro ponto é que o nosso inconsciente ele não consegue distinguir o imaginário do real. O que isso significa? Caiu uma ficha aí, Simone? Tá sendo claro para vocês, gente? Que eu tô querendo dar esses pontos antes de explicar os micro-rituais, porque vai fazer muito sentido para vocês, né? Então, se o nosso subconsciente ele não consegue separar, né, diferenciar o real do imaginário, então muitas das criações que a gente recebe, ele se torna uma realidade aqui dentro do nosso corpo.
como normalmente a gente, né, tem uma construção a partir do medo, da insegurança, né, a gente acaba criando sempre o pior cenário. Imagina, quando a gente pensa que está sendo julgado por alguém, né, ou criticado mentalmente, não sei, ou que alguém está falando mal de nós, é um julgamento. Eu não posso ter 100% de certeza, a não ser, né, que você tenha os canais todos abertos, você consegue pegar no campo o que está acontecendo. Mas vamos deixar um pouquinho mais terráquea essa conversa. Você tem como ter 100% de certeza que alguém não gosta de você, ou é muito mais uma percepção e um julgamento? E quando então todas as vezes você encontra essa pessoa, aqui no seu inconsciente, essa certeza cria uma certa resistência. E muitas vezes isso vai inibir a relação. Da mesma forma que quando a gente então consome muito, por exemplo, a TV, ou determinados tipos de filmes, como por exemplo, a Elisa, muitos anos atrás, adorava uma série CSI, assassinato, investigação, enfim. Vai pra mim, meu inconsciente até hoje solta algumas pistas desse meu passado. Então imagina só, se tudo aquilo que nos penetra de informação, ele fica gravado, talvez não naquilo que você lembra aqui, daquilo que é racional, naquilo que você interpreta, mas que fica gravado no seu subconsciente, e querendo ou não, quando você assiste algo, você é inundado de uma série de sensações, porque não é só os seus olhos que estão assistindo, os seus ouvidos têm toda uma trilha sonora que vai ativando um mundo de sensações no qual faz você se conectar com essa série, com esse filme. É só um exemplo. Então você, querendo ou não, vai sentindo e vai tornando real naquele período essas sensações daquilo que você está assistindo. Então, olha só que interessante, como a gente é acostumado a sempre a criar os piores cenários possíveis e a gente é programado, isso daí instintivamente, o nosso cérebro, o nosso inconsciente, parte dele, por milhares e milhares de anos, ele foi desenvolvido sim para que a gente garantisse a sobrevivência da espécie. Então ele precisava sim estar em alerta, se proteger, né, se fingir de morto ou atacar. Mas convenhamos, nos últimos séculos, o último século em especial, a gente cada vez mais tem prolongado a nossa vida, apesar das guerras e destruição do planeta em si. Quando a gente para pensar no quesitos de sobrevivência, né, animal, a gente tem muito mais longevidade e uma qualidade de vida maior. No quesitos, né, de sobrevivência de um animal te atacar a qualquer instante, são mínimas essa reação. Percebe? Então, como a gente é programado para se proteger da dor e aprender a desenvolver mecanismos para que a gente não corra risco de vida, assim como, né, passar por experiências de dor novamente, a gente é acostumado a criar os piores, e também pela sociedade a gente é incentivado a criar os piores cenários possíveis, através de crenças limitantes, da forma como enxerga o mundo, né, que a gente é ensinado a viver. Mas o que aconteceria se o nosso cérebro ele não é capaz de diferenciar o real do imaginário? A gente precisa começar a criar novos caminhos neurais, novas percepções, onde a gente deixa de criar a partir dos piores cenários e experiências de dor, onde a gente consiga colocar em ação. Então, se ele não consegue diferenciar o real do imaginário, por que não começar a criar sensações, visões e tornar real para o seu inconsciente para que ele comece a agir hoje, a sentir hoje e a pensar hoje como essa versão sua que já é capaz de vivenciar aquilo que deseja. E isso vai mudando muita coisa. Por quê? Porque então vai mostrando pra gente que esses rituais, que podem ser coisas de 5 a 10 minutos, vão fazer muita e muita diferença no seu dia a dia para você se manter alinhado. Porque muitas vezes parece que na hora de manifestar e ter clareza, todo mundo sabe que quer ter R$1 milhão na conta, todo mundo sabe que quer ir para Maldivas ou para Fernando de Noronha, todo mundo sabe que quer ter um emprego melhor, ou ser bem sucedido, ou construir uma família muito mais saudável, um parceiro XYZ, ou transformar a relação para melhor, não é mesmo? Mas por que será que no dia a dia, né, vai sendo criado tantas e tantas barreiras, sendo que a gente tem muitas capacidades e muitas vezes a forma como a gente vê o mundo e as possibilidades que estão disponíveis, essa dificuldade de agir, essa dificuldade de encontrar os meios
ela vem desse bloqueio e essas crenças. E essa dificuldade de sair e se permitir. Muitas vezes a gente tem muito medo de errar, muitas vezes a gente tem muito medo de ser julgado, criticado, então a gente vai se inibindo. Da mesma forma, a gente precisa então agir, e muitas vezes esse excesso de ação pode não valer tão a pena quando a gente vê o resultado, ou ainda, você consegue ter resultados muito incríveis, mas quando a gente vê, tá com altos níveis de estresse, de certa forma está totalmente desconectada de si e parece que está à busca do próximo sucesso, do próximo projeto para ver se consegue satisfazer um vazio. Essa ação desmedida muitas vezes não nos faz perceber ou questionar se era realmente aquilo que a gente queria era nosso ou aquilo que era esperado. Então ainda continua fazendo a gente se sentir de uma forma desconectada. E o que eu gosto de pensar, e pelo menos é o que eu acredito, é que nada nos impulsiona a ser quem a gente é de verdade do que os nossos próprios sonhos. E sim, esses sonhos podem citar a nossa família, um trabalho, uma relação com o dinheiro, assim como uma viagem, um lazer, um curso. Mas o que a gente busca de fato, embora a gente mereça assim ter tudo isso no material, é a sensação de estar vivendo essas experiências. E que muitas vezes a gente deixa passar e desfrutar o momento presente, ou porque a gente não se sente merecedor, ou a gente está em busca de algo porque a gente não conseguiu sentir ao longo do caminho. A gente depende de que só vai ser feliz e conseguir amar quando tiver um relacionamento, mas a gente não percebe que uma parte essencial é que esse amor esteja presente, essa sensação de unidade, de felicidade, no caminho em que a gente está à procura de uma nova relação. E que, inclusive, se a gente não percebe, se a gente não se ama, por exemplo, o suficiente, a gente perde totalmente a noção de identidade, a gente abre mão de si mesma, gera muito mais desconexão e a gente entra em mais um relacionamento onde, em busca de ser amado, muitas vezes cultiva mais o sofrimento. Percebe? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vai transformando a nossa percepção do que a gente quer sentir e enxergar um pouquinho além somente da matéria, que sim, todos nós merecemos conquistar coisas na matéria, né? Seja uma casa nova, seja um trabalho novo, seja um relacionamento, ou transformar a relação, ou, né, realizar sonhos como uma viagem, fazer determinado curso, cada um tem o seu. Mas então, o que a gente pode começar a fazer? É começar a perceber antes de mais nada, e esse é um exercício muito claro para vocês já começarem a abrir esse rol, então, é começar a se questionar o que vocês querem com clareza. Né? Então, eu quero ganhar R$1 milhão, tá bom, mas o que você faria com esse R$1 milhão? E lembrando aqui que tem um estudo científico que é muito incrível, inclusive, que fala sobre o sistema de crenças e comportamentos do ser humano, que a maioria, que diz o quê? Que a maioria das pessoas que ganharam na loteria, em menos de um ano, perderam todas as suas riquezas e, inclusive, normalmente, quando eles vão relatar, né, ser entrevistado por algum motivo, eles falam que eram muito mais felizes antes do que durante, do que quando tinham o dinheiro. Porque então eles acessaram muito mais sensações, inclusive como já não sabia exatamente o que investir, o que realmente desejava, né, não souberam administrar a quantidade de dinheiros em mãos, não sabiam lidar então com impulsos excessivos e não tinham clareza. Então não sabiam no que investir exatamente. Todos assim? Não, mas o sistema de crença dessas pessoas de alguma forma refletiam também essa insuficiência e o desmerecimento. Então você pode receber exatamente agora tudo aquilo que você deseja, mas se você não se sente capaz e merecedor, então sentir esse merecimento, essa facilidade, essa fluidez, é bem provável que muitas vezes ao longo do caminho, ou seja para chegar lá, ou quando você já tem em mãos, ou você se sabota o durante, ou você não consegue sustentar o depois. Todo mundo aqui já teve algum amigo que tem épocas que faz muito dinheiro, perde muito forte, entra nesse ciclo sem fim. Muitas vezes são questões do nosso inconsciente e a nossa relação com alto valor e merecimento, e se sentir suficiente e capaz. Percebe? Então, como é a sensação e como você quer se sentir quando tem X quantidade de dinheiro, ou carro novo, a casa nova?
Me respondam aí. Porque vai facilitar um pouquinho aqui, a gente dá alguns exemplos. Às vezes eu faço cenários igual de Steven Spielberg. Adorei, Simone. Maravilhoso. Então, eu vou dar um exemplo aqui dessa casa. Eu já contei pra vocês, deixa eu só ficar de olho no horário. Eu já contei pra vocês em umas lives atrás, inclusive eu acho que eu tava com o mesmo vestido e o mesmo batom, né, detalhe, de como que eu manifestei a casa nova. Porque assim, vou te falar, nem eu, durante as minhas práticas e meus rituais, eu falo, Elisa, você tá gananciando, o julgamento, né, as crenças. Elisa, cresce, eu acho que é impossível acontecer dessa forma. Mas trabalhamos nessas crenças do impossível e das sensações no corpo, principalmente. Então, eu sabia que eu precisava me mudar de casa, na casa antiga, mas eu comecei, mas eu não sabia exatamente aonde que eu queria morar. O que eu sabia em vista eram algumas coisas muito específicas. Quando eu comecei a ver os aluguéis, eu falei assim, putz, grila, tá elevado o custo de vida, né, assim, para os possíveis lugares que eu pensei. E eu falei assim, porque eu não quero morar em qualquer bairro, eu não quero morar né, em lugares em que eu não me sinta segura, que seja longe do centro, que né, toda vez eu tenho que pegar o Uber, que não tenha coisas próximo. Esses tipos de coisa. Uma outra coisa que eu pensei é que assim, eu tava passando assim, não foi a minha manifestação mais elevada, mais adulta da minha vida, porque uma das coisas que eu lembro que eu escrevi no papel foi a seguinte: eu quero um lugar onde ou eu não precise pagar o aluguel, ou toda vez que eu for pagar, eu vou falar assim, eu não acredito que eu tô pagando esse valor ridículo pra morar onde eu tô. E era uma sensação do tipo, tá vendo? A magia da vida acontece aqui. Eu assim, vamos trabalhar nisso na hora que eu tava escrevendo. Uma outra coisa que eu tinha muito claro é que eu não queria mais montar a casa do zero. Eu já montei uma casa do zero com tudo aquilo que eu queria, né, exatamente como eu queria, e eu não queria mais viver isso por conta dos meus objetivos de vida. Então, né, para os próximos passos que eu quero dar, eu não quero montar uma casa nova para ter que vender tudo de novo, eu não quero esse apego, mas eu queria um lugar que fosse bom, bem localizado, que tivesse completo. Geladeira, eu não uso TV, tá, gente? Mas tem aqui. Geladeira, fogão, todos os aparelhos eletrodomésticos, panelas, pratos, cama, até escrivaninha. E eu também joguei no ar uma possibilidade, e que também tem equipamentos para o meu trabalho que eu não preciso ficar carregando de um lado para o outro. Errei na hora de que eu não determinei quais equipamentos no meu trabalho eu teria, embora eu tenha acertado bastante, né? Tem bastante computador nessa casa. Outra coisa que eu também coloquei nessa lista era... Qual que é o nome mesmo? Tá, que tivesse alguém para vir limpar a casa, pelo menos uma vez por mês, e que... Não sei, eu não quero mais limpar a casa nessa minha vida. Não posso garantir que eu não vou mais limpar, mas eu falei que nessa nova casa eu não queria mais limpar a casa. Porque assim, amo o resultado, não gosto do processo. Deixa aqui a dica. Também queria que então, no local onde eu morasse, eu tivesse facilidade de ir pra cachoeira, de ir pra passear, encontrar amigos, enfim, porque onde eu tava antes, tava um pouco difícil encontrar amigos e pessoas da minha idade, e isso é normal, né? Então eu acabei ficando muito enfurnada em torno do trabalho e isso não estava me deixando muito feliz. Eu acho que assim, de uma forma geral, era isso. Outra coisa que eu queria era uma varanda maravilhosa, onde eu pudesse fazer as minhas práticas e receber um sol da manhã, onde eu adoro fazer banho de sol na Yoni, nas mamas, enfim. E também gosto de fazer as práticas, né, me sentindo bem com muita iluminação. Na outra casa, embora fosse bem iluminado algumas áreas, na parte em que eu fazia minhas práticas não era tanto. Isso às vezes me deixava bastante frustrada, assim, porque eu gostava, né? Porque era um local mais privado, mas que tinha bastante iluminação. Então, quando eu pensei nisso, eu tinha muita clareza de detalhes do que eu queria. E também, por mais que tinha uma parte da minha mente que falasse, Elisa, eu acho que não vai dar, né, gata? Como assim? Você não quer pagar as coisas? É impossível, Elisa. Eu falei assim, não, é possível sim, vamos brincar de manifestar e ver o que acontece. No pior das hipóteses, não vai acontecer. O que eu vou perder? Nada. E eu tinha um prazo, até janeiro, na época era o quê? Setembro, não, outubro. Foi no período em que minha avó faleceu, acho que foi em final de agosto, comecinho de setembro. Tá. Então, uma das coisas que eu fiz eu já tenho meus rituais de manifestação diários, mas eu comecei então a praticar o quê? Como que eu gostaria de me sentir nessa casa?
Como que eu queria fazer as minhas práticas matinais? Porque eu já tenho o costume de fazer práticas matinais há muitos anos. E nessas práticas, a gente vai liberando os bloqueios, os medos, as inseguranças e criar novos caminhos neurais, novos caminhos sensoriais. Então, de construir um espaço de segurança, de confiança e também de ativar as sensações de como é estar vivendo determinadas experiências. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa de incentivo. Se você não dá um comando claro, ele vai sempre partir as suas escolhas a partir das experiências, da piscininha de merda, de experiências dolorosas que a gente já viveu, para tomar decisões para evitar ao máximo. E todo espaço, então, como ele já está no automático, nesse modo de defesa, dificilmente ele vai criar cenários e se ir para espaços que são desconhecidos, porque eles vão demandar muito mais energia. Porque o espaço de excesso de segurança e proteção, né, com possíveis cenários caóticos, já é um espaço automático e que ele está viciado. O que a gente precisa fazer é o nosso cérebro, nosso corpo, nosso sistema nervoso, é processar experiências e ir para a parte criativa, ir para a parte onde a gente flui, ir para a parte onde é seguro dar ações. Tomar ações, se abrir para a vida, confiar em si e conseguir colocar pouco a pouco, micropassos para a gente ir de encontro daquilo que a gente deseja com menos lentes que distorcem a noção da realidade. Por exemplo, se eu acredito que eu não sou capaz, é muito mais difícil eu me pôr à prova e abrir uma live para estar falando com as pessoas. Se eu acho que eu não sou capaz ou que eu preciso ser perfeita, querer controlar todo o cenário, a Elisa vai ficar muito presa, muito fixa. E no meu caso, quando tenho muito medo, a minha principal reação é a paralisia, não saio do lugar. Esse é o meu espaço autoabortivo. Ou vou controlar o máximo possível, ou vou paralisar totalmente e não sai nada. Embora eu seja uma grande paridora, por conta disso, eu trabalho muito as sensações. E olha só que incrível, isso não é só a Elisa que faz. Artistas, por exemplo, outro dia eu fiz um post sobre isso, o Jim Carrey, a Oprah, né, que são pessoas super famosas que trabalham esse campo também de sensações, né, e de que visualizaram a carreira inteira deles antes mesmo de realizar e vivenciar. Assim como outros artistas, mas também muitas pessoas do esporte. Eu não vou lembrar agora exatamente o nome, mas se vocês depois olharem lá no feed, ainda é fácil acesso o post. Aqui, abri já. Tem aquele nadador famoso, o Michael Phelps, né, que ele visualizava literalmente antes de cada competição, ele visualizava e sentindo no corpo uma e outra vez como era ganhar cada uma das medalhas olímpicas que ele já teve. Teve outro cara também que é super famoso, por exemplo, o Muhammad Ali, né, que ele tem várias frases famosas que giram em torno disso, né, desse processo de visualizar cada uma das conquistas antes mesmo de acontecerem, mas que nesse processo o corpo dele já estava acostumado e já estava adquirindo a sensação da confiança, da segurança e como seria essa experiência. Então, aonde você coloca o foco é onde a sua energia é direcionada. E eu vou dar aqui um outro exemplo para vocês. Não sei, vocês já andaram de metrô fora do país? Né? Eu já tive a oportunidade de andar, né, na Europa. E veja bem, quando eu morei na Europa, eu não falava tão bem assim, na verdade, eu falava italiano, falava inglês, né, português, que é minha língua nativa, então eu sei falar e ler, mas italiano e inglês eu sei ouvir, eu sei responder, não é perfeito, mas em termos, naquela época, eu não sei ler direito. Eu não sabia, hoje eu sei, inglês eu sei, italiano não, mas naquela época eu não sabia ler direito inglês e nem italiano. E eu nunca vou esquecer que é muito interessante como o nosso cérebro ele funciona, né? Ele vai começar a identificar, por exemplo, se eu preciso sair de uma zona X a uma zona Y, quando a gente vai procurar um mapa, a primeira coisa que a gente vai ver, se a gente está fora do país, não é a língua portuguesa, mas sim diferentes línguas. Por exemplo, se você está no metrô em Tóquio, vai ter então na língua japonesa e talvez tenha em inglês, acredito eu, mesmo que seja uma partezinha menorzinha ali no cantinho. Qual é o tempo quando você percebe que você precisa procurar algo só pelas características daquilo que você identifica ou não? Quanto tempo você demora para encontrar a língua inglesa ou mais próximo
nativo seu. E óbvio, né, naquele período, há 15 anos atrás, não havia aplicativos para traduzir. Então, para mim foi muito interessante perceber o quanto que, no momento em que eu precisei encontrar uma língua que fosse mais próxima da minha, que seria o espanhol, para conseguir identificar qual seria a minha parada, não demorou questão de 1 minuto, foi bem menos do que isso. Aonde você coloca o foco e a sua atenção é como se o seu inconsciente começasse a rastrear para encontrar e localizar. É a mesma coisa de quando você precisa ler um tema muito específico. Por exemplo, eu estou preparando o chá de bênçãos da minha irmã, né, que está grávida e vai parir no final do mês, no começo do mês que vem, na verdade. E, poxa, eu tenho um livro aqui da Mirella Fauri de como fazer um chá de bênçãos, né, que não é chá de bebê que a gente faz em casa. Só que eu não vou ter tempo para ler um livro inteiro sobre rituais, né, de feminino para estar fazendo esse evento para minha irmã. Então, o que eu fiz? Eu fui ali no sumário e encontrei exatamente aquilo que eu necessitava. O nosso inconsciente, ele faz o mesmo. Quando você coloca um foco em direcionamento, ele vai começar a procurar exatamente aquilo que você necessitava. Então, se você não começa a dar um direcionamento, ou melhor, se você só dá direcionamento para as experiências de dor, aonde tudo é um não sou capaz, não mereço, ele vai encontrar uma série de lugares e experiências que vão uma e outra vez confirmar isso para você. E o que a gente precisa é começar a criar um novo caminho que estimule essa parte sua, que se permite, então, dar passos de encontro àquilo que você deseja. Por exemplo, se você deseja viajar, por exemplo, para a Itália, né, ao invés de você ficar focado, Elisa, mas eu não falo italiano, Elisa, mas não sei o quê. Eu não vou ser capaz, como é que eu vou andar pelas ruas da Itália? Eu falei assim, meu amor, a gente dá um jeito. Mas o que a gente poderia fazer diante de tanta limitação, né? No sentido de que... Calma aí, eu vou voltar. Se você já teve experiências dolorosas de viajar para fora do país, separado na alfândega, não sei, né? Alfândega não, na parte de... no embarque, né? Não pôde entrar em determinado país. Ou se, por exemplo, como foi uma parte da minha experiência quando eu morei fora, que várias coisas desastrosas aconteceram, ao mesmo tempo coisas incríveis, muito lindas e de realizações aconteceram. Também, uma das minhas viagens para fora, ela teve muito associado a abuso, a uma dor muito grande. Então, toda vez que, por exemplo, a Elisa pensa em ir para fora ou viajar, uma das primeiras sensações que bate no corpo, às vezes é o medo. Às vezes é o risco que pode correr. E isso pode paralisar. E, no entanto, a gente acaba perdendo e se limitando a todas as outras possibilidades, inclusive desenvolver caminhos para se proteger de possíveis roubos, de possíveis, assim, por exemplo, ficar esperto com horários, locais e regiões onde vai dormir, né? Ficar mais esperto em regiões que tem muita gente para poder se proteger e não cair em um golpe, por exemplo, encontrar soluções e não ficar focado na dor. Então, é como se a gente abre e expande esse campo para direcionar aonde a gente quer enxergar e encontrar soluções para onde ir. Então, quando você pensa no que você deseja, e isso você pode fazer todo dia de manhã, ou antes de dormir. E essa é uma parte muito interessante, porque antes de dormir, a última coisa que você pensa, vê, sente, penetra os seus sentidos, é o que vai ficar marinando ao longo do seu inconsciente a noite inteira. Então, muitas vezes, a gente tem muito costume de ficar no celular ou ficar sobre as telas. Muitas vezes, essa informação que a gente absorveu nos últimos 30 minutos e até mais, na verdade, né? Antes de dormir, o nosso cérebro, o nosso inconsciente vai ficar processando. E uma das coisas que a gente mais dá de orientação é, antes de dormir, começa a ativar tanto a visão, as sensações, de como que é estar vivendo aquilo que você deseja. Não só vivendo sensorialmente, mas quais emoções, aonde no seu corpo você sente. Por exemplo, se eu vejo a Elisa dando uma palestra, eu consigo ver, sentir várias pessoas, assim, porque aqui a gente já gosta de um palco, né, gente? Várias pessoas levantando no final e batendo palmas, falando, nossa, que incrível, como que meu corpo reage? Quando eu imagino eu me dando uma palestra, a Elisa se sente num espaço de segurança, de proteção, de confiança. Onde no meu corpo indica, é como se eu sinto que
O meu plexo solar, ele não queima, porque quando eu sinto medo e fico retraída, é aqui que pega. Mas quando então eu me sinto num lugar, espaço de poder e sei que aquilo que eu tô fazendo é algo divertido, poderoso e realmente tem resultado, é como se uma parte da Elisa expande. Então aqui eu sinto como se brilhasse. Aqui no meu coração também tem uma sensação muito gostosa e ao mesmo tempo na região do ventre, do útero, da yoni, é como se há uma espécie de excitação, não porque quer transar, mas é como se é uma excitação do tipo, uau, que incrível, tô me divertindo aqui. Aqui é muito claro as coisas que eu preciso falar e aqui tá fluindo. Você percebe isso? Então você precisa saber as sensações do seu corpo para você ativar essa memória sensorial, essa visão, essa percepção e essas emoções. Eu quero sentir amor, eu quero sentir confiança, eu quero sentir poder. E aqui a gente precisa ser muito claro, eu quero me sentir poderosa. Ou então, na vez que eu quis fazer um teste de como seria trabalhar, né? Então, fazer uma imersão e do começo ao fim eu terminar me sentindo cheia de energia e que o processo fosse incrível, a entrega fosse super poderosa, as pessoas tivessem muito resultado. E realmente, para mim eu tinha determinado até domingo as pessoas estariam tendo múltiplos orgasmos energéticos e que eu ia estar bem a todo momento e não perderia tanta energia, porque normalmente trabalhar 2 dias seguidos, né, de manhã e à tarde, pra mim é cansativo. Mas eu fiz um treino do meu sistema nervoso, do meu campo, como era que seria a sensação de fazer tudo isso, me sentindo segura, presente, com clareza, com energia suficiente, conduzindo de uma forma muito incrível e que eu perceberia que as pessoas estavam tendo resultados muito rápidos desde o primeiro dia. Enfim, aconteceu isso, aconteceu. Eu nunca, assim, até então, até o começo desse ano, a Elisa nunca tinha facilitado um final de semana onde do começo ao fim ela estava com o corpo bom e a voz clara, sem ficar rouca ao longo do caminho, depois de passar 2 dias falando sem pausa. Onde meu corpo, quando terminasse, essa era uma das minhas parte da minha manifestação. É como se, sim, ele poderia estar cansado, mas é como se a minha energia ainda estivesse muito forte e viva. Não haveria aquela drenagem que muitas vezes eu sentia, especialmente por estar mexendo em coisas muito dolorosas, em culpas e vergonhas, né, das experiências de dor das pessoas para acessar um outro caminho. Acessar um espaço de prazer, de expansão. Você percebe aí? E foi muito incrível, porque uma das coisas que eu cheguei na segunda-feira de manhã, naquele final de semana, era, né, primeiro, uma sensação de alegria profunda, porque desde o primeiro dia tinha gente falando, Elisa, eu já estou tendo orgasmos energéticos, em práticas que não eram nem de orgasmos energéticos, eram preparações da preparação para o grande finale do último dia. Que incrível, né? Que as pessoas já estavam animadas e falando, cara, já valeu cada centavo, eu tô me sentindo muito bem, como é incrível. E era uma das partes minhas, não só, eu gosto sim de dinheiro, eu gosto sim das coisas muito bonitas e bem remuneradas, com certeza, mas uma parte essencial era a sensação que eu queria que as pessoas sentissem, de alegria, de, sentir muito bem ali e saíssem transformadas e que rapidamente percebessem o quanto que era seguro estar ali e se entregar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então a gente vai treinando para que o nosso corpo seja capaz de mais e mais. Então faz isso antes de dormir e uma das primeiras coisas quando você acorda. Porque quando você acorda é como se a sua onda cerebral ela ainda está muito mais em ondas, se eu não me engano, o teta, eu não vou lembrar o outro, que também são ondas onde a gente tem muito mais facilidade de mudar os caminhos neurais, que a gente normalmente acessa, seja quando a gente está dormindo, ou quando a gente entra em estados de hipnose, ou então em processos, né, de meditação e de breathwork, né, e práticas de alquimia sexual, onde a gente entra em contato com o nosso mundo interno. Isso é muito interessante. E de manhã, então, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer coisa, tira pelo menos os 2, 3 minutos do dia antes de levantar a visualizar claramente como que seria estar acordando, por exemplo, para quem quer ir para a Itália, né? Eu sei que uma das minhas alunas está louca para manifestar isso, né? Para viajar para a Europa. E daí, como que seria? Como que seria estar acordando num hotel maravilhoso,
né, próximo da Fontana de Trevi, acho que é assim o nome, vamos soltar, né? Ou então nas praias de Capri, não fui para as praias de Capri, mas eu vejo as fotos e fico louca, né? Assim, acordando de manhã e sentindo o cheiro, como que seria então, né, poder acordar e tomar um café italiano, ou então ir numa cafeteriazinha, assim, não tão próximo, por exemplo, nos centros extremamente turísticos, mas assim, mais com o pessoal local, ou então andar nas ruas de Roma, não sei, né? Ou poder em Sicília ver aquelas árvores, aqueles limoeiros com aqueles limões super amarelos, né? Com aquela vista super bonita daquelas casinhas brancas e no fundo aquelas praias paradisíacas, não sei. Qual que é o cheiro? Qual que é o cheiro então de entrar num restaurante italiano com uma pasta fresca, né? Qual que é o sabor desse vinho que você quer tomar vivendo essa experiência? Qual que é a sua sensação quando vê obras de arte de Da Vinci? Eu acho que de Da Vinci tem obras de arte. Gente, história da arte eu adoro, mas às vezes eu erro os nomes, tá bom? Mas se eu não me engano também tem lá, na Itália. Eu não vou saber a cidade exatamente, mas acho que Roma deve ter. Então, como que seria a sensação de estar vivenciando essa experiência? Como seria a sensação, então, de, por exemplo, você começar a receber dinheiro de uma forma fácil? Ou então, gerar dinheiro enquanto dorme? Significa que você deixou de agir para que esse dinheiro chegasse? Não. Mas que você pode programar que até enquanto você dorme e descansa, como seria essa sensação de, por exemplo, cair uma venda? Teve um período que eu brincava bastante, pra mim até hoje é muito engraçado, que eu não vou dizer que é todos os dias que quando eu durmo, embora a gente possa reprogramar, né, pra que seja todos os dias, mas uma certa vez, por um período de tempo, eu fiz essa brincadeira de estimular os meus sentidos e o meu corpo, né, e o meu inconsciente, a saber qual era a sensação de gerar vendas enquanto eu dormia. Durante o dia também, né, porque é muito bacana. Mas como que seria a sensação? Principalmente, qual era a sensação que eu colocava pra mim associar? É que quando eu acordasse de manhã e depois fizesse as minhas práticas e pegasse o celular, eu ia ver que tinha uma notificação de Pix, da Hotmart, da PayPal, e eu ia falar, que interessante, tá vendo? E uma sensação de alegria, e que pode ser fácil. Mas veja bem, significa que a Elisa não criou caminhos, por exemplo? A Elisa não criou o produto para poder vender? É claro que ela criou. Ela deixou à disposição e criou canais, né? Então, poxa, ela tá todos os dias aqui. Uma parte do meu trabalho que eu gosto bastante é escrever sobre. E se você vai ver que vira e mexe no final de alguma publicação, tem, e se você quiser, tem aqui uma condição especial desse produto. E muitas vezes nessa brincadeira e direcionamento, a gente vai percebendo o quê? Que as pessoas estão chegando. E às vezes a gente só precisa colocar um estímulo. De como que pode ser fácil receber dinheiro? Você saberia me dizer qual que é a sensação? E daí depois a gente parte para os comos, sim, de como que a gente pode fazer isso com facilidade. Talvez colocar o tráfego pago, talvez criar determinadas publicações ao longo do dia, mas que também não precisa ser só à noite não enquanto dorme, pode ser durante o dia inteiro, a cada minuto. Mas como que seria se você soubesse aqui dentro do seu corpo que as pessoas estão procurando, né? Então as pessoas querem te dar. Como que seria a sensação de ganhar, por exemplo, uma viagem de sonhos? Não sei, uma semana no spa no Costão do Santinho, já ganhei. Ou então, por exemplo, que nem eu comecei falando da manifestação da Casa Nova, onde eu treinei as sensações e quando eu vi, deu 2 semanas, eu fui na casa da minha irmã, não tinha procurado ainda locais para morar, e o que aconteceu foi que eu encontrei uma amiga que eu não via há muitos anos e ela começou a me descrever: Elisa, eu tenho uma casa assim, assim, assado, e eu tô precisando de alguém. Tem uma casa disponível. E até então eu só tinha. Então a gente tava conversando. Eu não me recordo agora se eu cheguei a comentar que eu tava procurando uma casa para morar, embora não tinha tomado uma ação no concreto, eu só tinha trabalhado meu inconsciente e a minha energia e ia começar nos próximos dias a procurar. E quando eu vi, já estava ali. Não tô dizendo que é só para você ficar no mundo do inconsciente, que às vezes sim é necessário tomar ações concretas, mas que pode ser muito mais fácil quando você já sabe a sensação de ser fácil. Ou que, por exemplo, se eu acreditar que precisa ser difícil vender as coisas ou ofertar algo,
vai ser muito mais difícil, vai me criar muito mais desconforto. Mas se eu posso criar a sensação e começar a ajudar o meu corpo a saber e reconhecer qual é a sensação de ser fácil, a vida fica muito mais fácil. Outra coisa que eu gosto muito e que vai ajudar muito vocês é não só ativar o nível da visão e das sensações, como que a gente pode ativar essas sensações. Eu gosto muito de quando eu começo a ter clareza, fazer assim, práticas como, por exemplo, do rezo de Shakti, que são práticas que vão trabalhando tanto essas forças do nosso inconsciente, da nossa energia masculina, quanto da energia feminina, trabalhando figuras arquetípicas, né? Para a força de finalização de ciclos, para a força de merecimento e aprender a receber, da força também de aprender a agir, a atuar, mas sempre com esse sentido da nutrição. Eu tenho uma crença muito forte de que aquilo que eu não vou parir com prazer vai me gerar sofrimento, dificilmente vai me fazer feliz ao longo da execução. Então, é nutrir a pessoa que está vivenciando a cada passo, por exemplo, a Parvati, assim como eu quero criações que sejam sim com beleza, com prazer, criatividade, mas que tenham uma conexão espiritual, porque eu tenho essa pegada que gosta de integrar. E também trabalhar minhas polaridades masculinas de execução, de raciocínio e de ativar isso para ser muito mais fácil. E fica aqui o convite, porque na semana que vem a gente vai abrir as inscrições para o rezo de Shakti, que a gente vai então passar todas as informações no grupo VIP. Mas voltando, além de trabalhar então essa ativação das figuras arquetípicas junto com o nosso inconsciente, com o nosso corpo, tem um ritual que eu gosto muito de fazer, que é qual? Um ritual que é muito simples e eu adoro, porque assim, se você, eu vou fazer essa pergunta para você que é mais fácil, né? Se você, diante da vida dos sonhos que você deseja, seja da sua relação com o trabalho, a sua relação com o dinheiro, aquele romance épico, a transformação multiorgástica dentro do relacionamento que tá valendo tudo, né? Que nem uma aluna minha, o que ela falou outro dia? Assim, Elisa, é uma casinha de revelações de todas as manifestações que eu tive, ela falando, ela manifestou o quê? A viagem pra... qual que é o nome? Acho que é uma praia perto de Alagoas, não vou saber o nome da praia, tá? Mas a gente pergunta pra ela depois. Ela manifestou um carro novo, mas ainda assim, a manifestação mais épica e épica de todas foi que finalmente o marido dela se abriu a se entregar a esse universo tântrico de alquimia sexual. Ele também começou a fazer as práticas de manifestação, estava todo conectado, né, com ele mesmo, estava se permitindo sonhar e ele estava vindo de um período muito desafiador. E o que ela me falou, a minha manifestação mais poderosa de 2024 foi o quê? A transformação do meu marido a ser quem ele é. Não que ela tenha colocado todo o foco no que ele tem que ser e que ele tem que mudar em torno das vontades dela, não era isso, mas que ela queria uma relação muito mais conectada e que isso ela começou então primeiro a trabalhar nela e energeticamente, ele percebendo as mudanças dentro dela, ele começou a se interessar muito mais e a buscar caminhos de se conectar junto com ela. Então, há uma diferença, né? Porque a nossa energia chega antes da nossa matéria, antes das nossas próprias ações. Porque muitas vezes o inconsciente com o inconsciente do outro se comunica muito mais, né? Enfim, mas voltando. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, então, é criar a playlist da minha vida dos sonhos. Por quê? Da mesma forma que quando a gente assiste um filme, né, você percebe que as imagens têm um impacto muito grande. Os sons, eles despertam sensações do nosso corpo extremamente poderosas. Por exemplo, eu não vou te recomendar, por exemplo, se você está buscando um romance maravilhoso na sua vida, é ficar ouvindo música de corno, ou de relacionamentos que dão errado, ou ficar ouvindo músicas, né, que fazem a gente ficar lembrando de êxito, de sofrimento, de experiências dolorosas. É claro que não, porque quando você ouve essas músicas, essa informação, por mais que sejam lindas músicas e ressoarem como parte da sua vida, essa música, quando você fica ouvindo, ela vai ativando uma sensação do que? Às vezes de tristeza, de algo que aconteceu no passado e que não está disponível agora. Mas se você quer encontrar um novo relacionamento, coisas que você quer nessa relação, se pudessem ser sintetizadas em música, qual que seria? Você pode ter certeza que se esse fosse meu foco nesse exato momento da minha vida, eu estaria colocando músicas extremamente sensuais, porque pra mim um pré-requisito seria, então, sexo ser muito bom também, mas também músicas que remeteriam ao quê? A coisas que eu quero viver junto com essa pessoa, como, por exemplo, viagens ou coisas divertidas, né? Músicas que ressoem essa conexão.
Então, qual seria essa trilha sonora? Quando eu vou montar uma viagem, eu começo a pensar numa viagem, por exemplo, vamos citar a Itália. Ainda não estou planejando a minha viagem para a Itália esse ano, não. Né? Tenho vontade de retornar, né? Inclusive para o Egito também, mas ainda não é um objetivo desse ano. Mas se eu tivesse querendo ir para a Itália, eu colocaria provavelmente uma música de Mamma Mia, ou uma das músicas, eu não vou lembrar agora o nome do cantor, mas tinha uma música que eu sempre ouvia toda vez, né, que eu tava me preparando na época que eu morei lá, que eu ouvia com muita frequência, né? Então eu tentaria lembrar os sabores da pasta para remeter isso. Como que seria viver essa experiência, viajar nesse local? Então, que tipos de músicas eu ouviria? Provavelmente eu ia ouvir a música do Gladiador no Coliseu, porque tem uma parte minha que ama história, né? Eu gosto bastante de antropologia, né? Dessas áreas. Então, provavelmente eu ia usufruir disso, e ouvir muito mais música italiana. Eu também, quando eu estaria ouvindo essas músicas, uma das programações que a Elisa provavelmente faria era andar com um vestido leve, bonito, nas ruas da Itália, Torino, Gênova, Capri, não sei. Mas essa sensação de um vestido leve, em pleno verão, andando naquelas ruazinhas super bonitinhas, né? E com aqueles restaurantes locais gostosos, né? Assim como aquelas padarias com os pães, aqueles cafés diferentes. Eu lembro, a sensação de estar andando no meio da rua e de repente me deparar com um museu muito bonito ou uma igreja de séculos e séculos atrás, coisas que vão me despertando emoções. Mas que tipo de música eu ouviria para essa viagem? Ou então, por exemplo, do romance, eu já falei, qual que seria a música, por exemplo, de algum novo projeto que a Elisa vai montar? Como que seria, então, a trilha sonora do Rezo de Shakti, onde, no momento que eu estou criando, eu estou ouvindo essas músicas? Né? De como que eu quero me sentir uma pessoa forte, segura, transmitindo conhecimento, né? Trazendo essa questão do equilíbrio e uma manifestação tântrica, onde a gente começa a usar essa força sexual e conectar com o prazer, o emocional, para mudança de padrão mental, e a gente está mais presente para viver uma vida onde pare de reforçar o sacrifício e ative com prazer, com vitalidade e motivação. E que se torna muito mais fácil, porque quando então a gente começa a ativar a nossa força sexual e expandir pelo nosso corpo, a gente não só muda os novos caminhos neurais para possibilidades e começar então a desbravar nossa mente, o emocional e o corpo, mas a gente muda totalmente o nosso campo eletromagnético. Isso tem ciência também, né? Na forma como a gente sente e as nossas conexões, se a gente está sentindo medo, o nosso campo eletromagnético ele fica baixíssimo, ele fica muito mais bloqueado, limitado. Mas quando a gente sente sensações de amor, alegria, ele vai expandindo mais e mais. E vai ganhando maior fluidez. Vai ficando mais fácil chegar às oportunidades e recursos. Então, que tipos de músicas eu ouço para me deixar nesse estado? Que tipos de práticas para eu soltar os BO do passado e começar a criar novos caminhos neurais eu posso expandir mais e mais? Como que eu posso fazer isso? E nesse quesito da trilha sonora, uma coisa que é super incrível que quando vocês começam a fazer é que, dependendo do seu trabalho e dependendo do momento do dia, por exemplo, às vezes eu não consigo estar sempre ouvindo música ao longo do dia. Algumas partes sim, mas quando eu estou atendendo, para mim não é possível, porque o meu foco total é a pessoa que eu estou atendendo. Mas, por exemplo, quando eu estou mexendo em coisas, por exemplo, criando um post, quando eu estou planejando uma aula, eu deixo aquela música tocar. E embora eu não esteja prestando atenção racionalmente nessa música, essa música que coloca, eu já treinei o meu corpo a sentir, a visualizar como é que eu estou vivendo essa realidade, essa experiência que eu tanto desejo, a música que entra, ela vai o quê? Já colocando o meu inconsciente para manter alinhado. E quando menos eu percebo, eu sinto um tom de estação, de alegria, de expansão ao longo que eu estou fazendo o dia inteiro. Muda totalmente o padrão. Poderia ser só mais um dia de trabalho, mas essa música deixou o meu inconsciente e a minha força sexual trabalhando a meu favor. Qual outro ritual que eu gosto muito de fazer? É também, sim, criar micro. Quando a gente tem algum objetivo, uma realização muito grande, eu gosto de
quebrar em micro passos possibilidades para chegar até lá. Então, às vezes, pode acontecer muito rápido e às vezes também demorar um determinado tempo. E entender que a própria jornada para chegar lá vai desenvolver possibilidades e habilidades para que seja muito mais poderoso e fluido. Mas se eu começo a quebrar micro ações, onde eu posso fazer um movimento a cada dia que me leve em direção daquilo que eu quero, isso me expande muito mais e a entender e a colocar a energia em direção e focada naquilo que eu quero. Por exemplo, se eu penso em viajar para a Itália, o que hoje eu poderia estar fazendo para chegar até lá? Antes mesmo de eu pensar em quesitos de finanças, passaporte, o que também seriam passos extremamente importantes, né? Tanto, por exemplo, começar a pesquisar formas de gerar mais dinheiro, né, sem perder meu estilo de vida, porque daí aqui também a gente já reprograma essas crenças, sem precisar ser com esforço, mas que seja leve e fluido. Como que eu posso criar oportunidades para receber com mais facilidade, fazer perguntas o inconsciente adora. Também, essa é uma dica para vocês. Ao invés de falar aquilo que você não quer repetidamente o dia inteiro de não sou capaz, isso é impossível, começa a fazer perguntas para que o seu inconsciente, ao invés de rodar no não, comece a procurar soluções e possibilidades de como gerar e alcançar aquilo que você deseja. E uma forma muito clara, eu não ia falar sobre isso hoje, mas eu vou ensinar bastante no resto do chat, é trabalhar com as afirmações. Ao invés de acreditar que é impossível conseguir uma casa com esses pré-requisitos, é começar a fazer perguntas que partem do pressuposto de que eu já tenho exatamente aquilo que eu tanto desejo. Porque eu tenho uma casa onde eu pago um aluguel ridículo? Porque eu tenho uma casa que já está totalmente equipada e que eu me sinto extremamente bem e que eu posso viver por tanto tempo sem precisar me preocupar nada, num lugar seguro de XX qualidades? Por que que eu mereço ter? Por que que os meus programas transformam tantas pessoas? Por que que as pessoas... Vamos pensar em algo mais fácil para falar aqui agora, seja mais palpável? Por que que é divertido essa viagem para a Itália? Porque tá cheio de gatinhos italianos e eu me sinto extremamente bem. Porque eu sou uma mulher sensual, bonita e capaz. Porque eu mereço relacionamentos que enxergam quem eu sou. Parte do pressuposto, a pergunta, ela tem que quebrar uma afirmação. Por exemplo, ao invés então de eu falar o inverso de que é impossível, se eu fosse trabalhar numa afirmação, seria é possível. Então, se eu quero usar o meu inconsciente para buscar respostas a meu favor e possibilidades e buscar soluções, é me perguntar por que é possível, totalmente possível, encontrar uma casa. Mulher, por que é possível? Vamos transformar. Por que é impossível seria vir para cá? Porque eu mereço morar numa casa onde eu não preciso pagar aluguel. Porque é fácil encontrar uma casa onde eu não preciso pagar aluguel. E atuar como se isso já fosse a minha realidade. Interessante. Trabalhe as sensações, que vai te ajudar muito a encontrar soluções. Outro ponto, né? Então, quebre em micro ações e abra possibilidades. Por exemplo, se eu quero viajar para a Itália, um passo seria tirar meu passaporte. Mas antes mesmo de tirar o passaporte, eu precisaria o quê? Começar a ver a documentação. Mas antes de ver a documentação, o que eu precisaria ver? Por exemplo, começar a pesquisar imagens de lugares e possibilidades de lugares que eu gostaria de visitar. Uma outra coisa, em um micropasso, é começar a conversar com pessoas que já foram para esses lugares que eu tanto desejo, para ver o que elas fizeram de diferente, o que elas viram, o que elas gostaram, do que elas não gostaram, qual que é aquela dica. Por exemplo, eu nunca vou esquecer na época da faculdade, onde eu tinha muita vontade de morar fora, né, fazer uma bolsa, passar um período, né, de intercâmbio, mas eu nunca fiz, porque eu achava que era impossível, que era muito longe e que não estava disponível para mim. E eu nunca vou esquecer que teve uma amiga na mesma situação que ela pegou e foi. Ela tinha uma situação, inclusive, de condição financeira não tão assim, era a mesma, eu acho que a minha,
né? Tinha mesmos critérios, tinha o mesmo currículo, mas ela foi. E qual que era a diferença entre nós duas? Eu achei que não estava disponível para mim e eu nem tentei. Ela foi lá, pesquisou, fez o mesmo caminho que eu, mas ela criou estruturas e deu micropassos e experimentou para ver no que dava. Se ela não conseguisse, tudo bem também, mas ela foi lá, tentou, conseguiu. A Elisa nem partiu para ação. Você percebe a diferença? Então, se você dá micropassos, a possibilidade de você conseguir realizar, por maior que seja, está muito mais no caminho certeiro do que uma pessoa que olhou e falou: ah, é impossível, isso não está disponível para mim. E nem tentou. Então, corte em micropassos. Se você quer começar, então, a divulgar os seus serviços, o que eu faria no começo? O que seria de diferente? Ao invés de eu sentir tanta vergonha e medo de divulgar, eu cortaria em micropassos, né? Eu começaria a pensar com quem que eu quero trabalhar, né? Começar a pensar qual que seria essa sensação de ter essas pessoas. Será que realmente eles iriam querer uma agenda cheia? Se eu tivesse entendido que agenda cheia sem o valor adequado pode ser um grande tiro no pé e me fazer trabalhar muito mais do que ter poucos clientes, mas que eu me sinta valorizada e me paguem bem, né? Pelo menos para mim foi uma grande virada de chave, né? Quais são as experiências onde eu poderia, então, trabalhar menos e poder focar em outros projetos que eu também gosto, ao invés de estar trabalhando com muitas pessoas e ganhando pouco, mas trabalhar com menos gente e ganhando muito mais e tendo mais tempo para Elisa. Então, como que eu poderia fazer isso? Então, seja na criação de conteúdo, seja fazer cursos e especializações para saber e facilitar a jornada, ou seja também começar a investigar a minha história para entender quais eram os momentos, né? O que eu tenho de diferente, como que eu poderia valorizar o meu trabalho. Mas se eu não parar para pensar em criar micropassos e achar que eu preciso então ter toda uma estrutura logo de cara e que o passo que eu tenho que dar é grande, é enorme, a probabilidade de paralisar é muito maior. Se eu fosse parar para pensar, né, há 10 anos atrás, eu teria paralisado. Então, crie micropassos para você alcançar aquilo que você deseja. E comece a se perguntar o que eu posso fazer hoje, mesmo que seja, às vezes, uma visualização, mesmo que seja, então, um trabalho de crenças, mesmo que seja uma prática de alquimia sexual, né? Mesmo que seja, então, ler um determinado livro sobre o assunto que você deseja, por exemplo, um livro sobre essa viagem na Itália, mas que vai te abrir um rol de possibilidades, né? O que você poderia estar fazendo, o curso que você tanto deseja, qual micropasso? Começar a pensar em possibilidades de como gerar mais ou receber mais dinheiro para conseguir entrar naquilo que você deseja. Então, existem possibilidades que podem ser exploradas, mas é sempre um caminho de muda a forma como você pensa no seu inconsciente, olha para onde que está a trava e os bloqueios no corpo, e quando você aprende a liberar esses bloqueios, fica muito mais fácil. Vai para a respiração, vai para o movimento corporal, ativa a sua energia sexual e começa a ativar essas sensações e colocar a energia mais poderosa do teu corpo para trabalhar ao seu favor junto com o inconsciente e não deixar eles agindo contra. Ao invés de atuar pela culpa, pelo sacrifício e pelo medo, começa a criar possibilidades de ser mais fácil, mais leve e prazerosa a jornada. Eu gosto muito da frase da Sadhguru Furtado, que é minha mestra tântrica, inclusive que ensinou bastante sobre as manifestações do Tantra, né, e o rezo de Shakti, é que ela fala assim, como é que vocês querem parir algo surpreendente, manifestar algo incrível, sendo que o próprio paridor, a própria pessoa que vai criar não está presente. A versão que vocês estão vivendo hoje tem base em toda a estrutura de crenças e limitações que vocês têm e viveram uma vida inteira acreditando que era assim que deveria ser. E o que vocês precisam começar a criar são pontes dentro do corpo, dentro do emocional, dentro do seu mental, de como quer ser a pessoa que já vive o sonho, porque ela sim sabe quais são as tomadas de decisão, quais são as microações que você precisa dar, que são muito mais fáceis. Ela sabe qual que é a sensação de estar embarcando para a Itália, ela sabe como é estar realizando determinado curso, ela sabe, ou melhor, sabia qual era a sensação de estar morando numa casa extremamente boa,
pagando um aluguel ridículo, tendo gente para limpar a casa uma vez por mês, tendo tudo completo sem que precisasse fazer o mínimo esforço. Qual parte sua já viveu isso? Começa a consultar e criar vínculos sensoriais para que o seu inconsciente, a sua energia sexual trabalhe a seu favor. Eu acho que é isso, gente. Falei bastante, 1h20. Tudo isso também. Gostaram dessa aula? Tudo isso para reforçar uma e outra vez para vocês que, olha, dia 21, semana que vem, dia 21 de janeiro, eu vou abrir as inscrições para minha jornada de manifestadoras tântricas chamado Rezo de Chat, onde a gente usa muito as práticas de alquimia sexual para trabalhar tanto essas forças do feminino quanto do masculino, do nosso inconsciente, para a gente aprender a criar com mais prazer, a ser mais fácil o processo, a finalizar ciclos que a gente vem repetindo uma e outra vez de dor, começar a abrir para aprender a receber e trabalhar essas experiências, para baixar as barreiras, para merecer, para se sentir merecedora da vida, merecedora das coisas que a gente deseja viver, porque muitos dos nossos bloqueios é porque a gente não se sente merecedor da vida, do prazer, do sexo, do amor, do dinheiro, né? Então a gente acredita que tudo precisa ser maior dificuldade, mais do que precisa ser, assim como essa necessidade de ser perfeito, baixar essas barreiras mesmo, desses condicionamentos que fazem a gente criar a partir de dor, né? E de colocar tanta limitação, onde muitas vezes o processo se torna, ao invés de conectar com quem a gente acredita que precisa ser totalmente diferente para poder viver aquilo que deseja, e não precisa ser assim. Pode ser fácil, pode ser fluido sim, né? Eu acho que sempre vai haver alguns desafios, pode haver alguns desafios ao longo da jornada, mas que eles não sejam um bloqueio, mas sim aprendizados necessários ao longo da jornada para que você possa sustentar os sonhos que você deseja. Porque eu vou te dizer, eu tenho certeza que a versão que você é hoje tem uma versão anterior a você que desenvolveu habilidades profundas, mesmo em experiências de dor e de alegria. Para você saber aquilo que você quer, provavelmente você passou por experiências daquilo que você não queria no relacionamento, no trabalho, para saber quais eram os seus limites e desenvolver, inclusive, por exemplo, a se amar mais, a confiar mais em quem você é, desenvolveu aquela sabedoria que é muito única, exclusiva sua. Isso é poderoso, é recuperar partes da nossa história, ativar essas possibilidades, essas habilidades e começar a agir em coerência. E eu vou dizer para vocês, quando a gente começa a estar com o canal mais limpo, mesmo, não só o canal da vagina, tá, gente? Tá louca. Mas quando a sua mente está mais limpa, o seu emocional está mais limpo, o seu sexual está mais limpo, as suas ações elas se tornam claras, a sua visão daquilo que precisa fazer é mais claro, a sua comunicação também. E quanto mais você está alinhado com aquilo que você deseja, né, e com menos limitações e bloqueios, você vai percebendo que oportunidades onde você achava que não havia possibilidades, começa a chegar às vezes informações que antes você nem se permitiria receber, seja um livro, um curso, ou conversar com um amigo de um amigo seu que viveu uma experiência parecida, ou ser lembrado inclusive por pessoas onde te oferecem possibilidades que você nunca imaginou que iria ser notado. E acontece com frequência, Inxalá. Eu sou a prova viva disso. Então, às vezes, a gente só precisa alinhar. Porque quando eu não vou dizer, nossa, a porta tá batendo, eu preciso depois ela fechar. Mas tem coisas que às vezes precisam de direcionamentos energéticos do nosso inconsciente. Tem coisas que precisam sim das nossas ações concretas em micropassos e que vão ser essenciais e tão importantes para desenvolver habilidades. Mas também tem coisas que começam a ser muito mais fácil e mágica quando a gente limpa o campo e as coisas começam a ganhar muita velocidade. Eu não sei vocês, mas eu acho incrível, poderosíssimo quando eu ganho viagens, quando eu ganho, então, casas para morar, né? Embora eu também acredito sim que como adulta eu tenho total capacidade de pagar por tudo isso, mas também é engraçado como a vida constantemente está presenteando, seja para amigos que chamam para jantar fora, amigos que chamam para fazer um passeio no meio do mato, né, que eu adoro no caso, né, ir numa cachoeira, coisas que às vezes não tem nem poder aquisitivo necessariamente, não requer
mas a experiência é algo que alimenta a alma e que antes talvez a gente nem se permitisse viver, porque acha que então, né, precisa fazer outras coisas, ou então trabalhar mais, fazer isso, fazer aquilo, e não se permite viver experiências que já são acessíveis hoje, aqui, agora, para treinar o seu sistema nervoso, inclusive de como seriam experiências de ir para então aquela viagem de para Capri, na Itália, de praias paradisíacas, onde Beyoncé vai para tirar férias. Treina teu corpo, às vezes, tudo bem, você pode ir só no riachinho da sua cidade nesse momento, mas quando colocar os pés nessa água, andar ali, como que seria andar? Entrar na água em determinado mar ou em determinada cachoeira que você tanto deseja. Treina teu corpo para saber quais são as sensações e de que essas sensações, essas experiências já estão disponíveis em algum nível para você. E é isso que a gente trabalha no Rezo de Shakti, né? Que é o meu grupo de manifestadoras tântricas, onde a gente começa a alinhar. A gente vai passar todas as informações para quem está no grupo VIP, né? Que é um grupo do WhatsApp, onde a gente vai, inclusive, liberar as informações de como que vai funcionar. Vai ter encontros ao vivo, que vão ficar gravados para vocês. Também vai ter vários áudios de reprogramação, onde vocês podem começar a mudar as programações, né, de limitações para possibilidades. Eu vou ter que falar, que se chama Peças e Receberás, que você só precisa sentar a bunda e ficar ouvindo, não requer esforço. As práticas de alquimia sexual, a gente vai dar uma rebolada, dar uma respirada e vai valer a pena cada encontro, mas também vocês vão receber vários materiais de apoio, onde você só precisa aprender a receber a informação e se permitir ser guiada. Não requer esforço mudar as crenças. Apesar que a minha recomendação básica vai ser sempre descansem e bebam muita água, porque é uma jornada adentro. Eu realmente acredito que tudo aquilo que você sonha, sonha com você também. E a nossa alma busca essas experiências para se transformar e ser aquilo que a gente tanto queria. Eu, pelo menos, acredito que, cara, é muito bom sim ter a vida espiritual. É maravilhoso, mas vai ser muito mais difícil eu cultivar minha vida espiritual se eu estiver passando fome, se eu não estiver satisfeita nesse corpo. E eu comecei a perceber o quê? É muito mais fácil fazer os cursos que eu gosto de espiritualidade, de fazer as buscas, inclusive me sentir generosa e conectada para criar conteúdos, quando eu tenho o mínimo, o básico, e estou me sentindo bem, estou me sentindo inspirada com as experiências que eu vivo. Então, muitas vezes, né, a gente acredita que por conta da espiritualidade, a gente não tem condições, né? A gente não pode ver o sexo, o prazer e a matéria. E, na verdade, gente, é muito mais fácil viver a espiritualidade quando o básico ele já está suprido. E é muito mais fácil também poder ajudar outras pessoas quando nada nos falta. É muito bonito quando vem de um lugar extremamente genuíno. Mas é muito mais difícil ser genuíno realmente quando a gente ajuda o outro tirando aquilo que é o básico pra gente. Porque a gente acaba ressentindo e a gente vai querer sim o reconhecimento dessa ação. Então deixa de ser generoso, deixa de ter princípios, né, espirituais. Então dá porque você transborda e não porque algo te falta e é o que você deveria fazer. Então, essas mudanças, esses paradigmas são coisas que a gente vai trabalhar muito. Ingressem no grupo VIP do Rezo de Shakti. É um grupo de WhatsApp onde a gente vai liberar todas as informações, inclusive as condições mega especiais que vão ficar disponíveis somente para as primeiras ingressantes, as primeiras alunas a se inscreverem. Então, são bônus especiais, bônus do primeiro dia de abertura das inscrições, né? E daí depois a gente vai começar oficialmente no dia 28, eu acho que é dia 28, dia 28, mas que a gente vai deixar uma semana de inscrições, mas quem tiver no grupo vai receber bônus exclusivos e a mais, que vão fazer muita diferença na jornada de vocês. Entrem no grupo, se preparem para embarcar numa jornada extremamente poderosa para revolucionar a vida de vocês. Porque olha, vou te dizer, o grupo do ano passado, essa semana, né, eu mandei mensagem, gente, e aí, né? E aí, gente, o que aconteceu depois que a gente terminou de se encontrar? Né? Porque eu já tava vendo, era a pessoa ganhando na loteria, ganhou R$50 na loteria, não importa, ganhou na loteria. Pessoa, né, comprando carro, a última vez que eu conversei, o marido começando a se conectar com a abundância e com a espiritualidade, uma loucura.
E eu lembro que teve uma moça, né, que estava procurando, nessa mesma época do ano passado, ela estava terminando o doutorado, né, e que ela tinha acabado de voltar para o Brasil, né, ela tinha passado 6 meses nos Estados Unidos, tinha acabado de voltar para o Brasil, estava defendendo o doutorado e não fazia a mínima ideia do que ia fazer da vida. E eu nunca vou esquecer que um dos exercícios que a gente deu e que vocês vão receber no Rezo de Shakti é escrever, né, é um exercício muito básico, que é visualizar nessa parte, mesmo que eu não saiba exatamente o que eu quero, ter clareza de como que a gente quer se sentir e coisas que são importantes. No caso dela, ela estava procurando muito uma questão de trabalho. E eu achei muito fantástico, porque ela me mandou o arquivo. Eu quero publicar depois para vocês uns stories para provar. Onde ela escrevia, fazer esse exercício, onde ela escreveu que ela queria se sentir porque que ela merecia, né? Então uma parte que ela escreveu é que ela não fazia muita ideia do que ela queria exatamente, porque ela ainda estava vai para uma instituição de pesquisa, continua na universidade, o que fazemos agora? Mas uma coisa que era muito claro para ela, que ela queria, era que ela trabalha com processos de regeneração através das queimadas conscientes de regeneração do solo para se tornar mais, como é que fala? Mais fértil, né? Inclusive necessário, é um processo natural da própria terra, mas que é totalmente diferente de quando ela é induzida, né, e que seria, né, agressiva para o meio ambiente. Existe uma diferença. Eu não vou saber explicar o trabalho dela exatamente. E ela escrevia que uma parte essencial é que ela não queria mais ficar tão presa na academia, embora ela ame a universidade, mas que ela queria estar muito mais em contato com o quê? Com as pessoas que vivem nessas terras, seja os povos originários, né? Tem uma parte da região onde ela faz pesquisa de campo que tem muita a população indígena ainda, né? O que a gente sabe que é bem raro, né? Que tem várias questões hoje em dia que, infelizmente, né, tem sido... Eu não vou falar besteira, né? Vou ficar quieta, mas que ela queria ser uma contribuição para essa população também. E daí, nessa semana, a gente conversando, olha só que doideira, né? Ela escreveu isso, e ela falou que ela queria se sentir bem, ela queria ser uma ponte entre a sociedade, entre as pessoas que necessitavam dessas informações, para continuar a cuidar do solo e realmente fazer uma diferença no concreto e não ficar só na teoria, né? Só nas pesquisas, mas que conseguisse trazer o conhecimento para essa população. Gravaram isso? E daí, essa semana, ela estava se preparando para ir numa reunião em Brasília, no emprego que ela manifestou, né? E o que ela me falou? Eu tava lá me preparando e daí a minha chefe não ficou muito segura com a minha apresentação, que eu ia fazer uma apresentação, né, tal, mostrar alguns slides. A minha época é slides e PowerPoint, mas ela usou um termo lá que era muito mais chique, tá, gente? E daí, essa mulher, ela não estava se sentindo muito segura e ela pediu para eu mandar os arquivos. E quando eu fui procurar os arquivos lá no iPad dela, ela me falou o seguinte, de repente apareceu uma tela, um arquivo desse mesmo período no ano passado. E eu fiquei muito curiosa. Eu mandei lá o arquivo para minha chefe e daí eu resolvi abrir esse arquivo. E daí o que aconteceu? Ela viu exatamente essa folha do exercício que a gente tinha escrito e depois a gente fazia uma prática alquímica em torno disso, né? Então, eu expliquei pra vocês, não vou reexplicar de novo porque eu achei super difícil a minha explicação, mas o que a gente surpreendeu é que, Elisa, você não vai acreditar. Daí ela me mandou foto dos slides da apresentação e o nome exatamente com quem ela ia fazer reunião. E pasmem para vocês, ela estava indo para uma reunião em Brasília para fazer exatamente isso, né? Ser uma ponte e começar a dar os primeiros passos no concreto de levar o conhecimento e as pesquisas para atuar num território onde reside a população indígena, né? Os povos originários, exatamente a população que ela queria trabalhar. Que estava escrito ali no papel um ano atrás, onde ela não sabia ainda o que faria da vida, mas a única coisa que ela sabia é que ela queria isso. Eu vou te falar, rapaz, aquele dia eu falei assim, puta que pariu, né, essas notícias, e você nem ia lembrar se não tivesse acontecido isso, e ela falou pra mim o quê? O quê? Que ela não lembraria se ela não tivesse visto esse arquivo. Eu falei assim, sua safada, você manifesta as coisas e esquece de me contar, ou esquece de reconhecer que, cara, muitas vezes as coisas podem ser muito mais fáceis do que a gente imagina e que a gente já tá vivendo coisas que a gente manifestou e a gente nem se deu conta.
Então a gente esquece do nosso poder criador. E o rezo de Shakti é exatamente sobre isso. Não é rezar para que a magia da vida aconteça, mas para que a gente recupere esse poder de que nós somos os criadores da nossa própria realidade e que a gente sim merece ter as coisas que a gente deseja, mas quem a gente se torna ao longo do processo é o mais poderoso. Porque ter pode ser passageiro, a gente pode ter e já querer algo logo em seguida, mas quem a gente se torna, essa confiança, esse poder pessoal, essa permissão de se amar mais e a nossa vida e criar com generosidade, ser mais autêntico, recuperar o nosso poder pessoal, é o essencial, é isso que nos leva aonde a gente quer chegar. Faz sentido para vocês? Estou falando aqui quase 2 horas, parabéns para quem ficou. Fica o convite aqui para vocês ingressarem então no rezo de chat, manda mensagem para mim no privado, para quem deseja participar, vocês vão ser muito bem-vindas, ou simplesmente quem quer ingressar no grupo e saber mais informações dessa experiência. A gente vai começar a liberar as informações 2 dias antes para vocês se prepararem e ingressarem no rezo de Shakti comigo. Perfeito? Gostaram? Esperamos que sim. Parabéns pelo trabalho. Cheguei no final, mas ouvi o que eu precisava. Maravilhosa. Vocês maravilhosas demais, fazendo muito sentido aqui. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Falei bastante, mas estou inspirada hoje, né? Terminando a menstruação, os hormônios, o estrogênio começou a subir novamente, então a gente fica animado. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Uma super aula. Então é isso, galera. Um grande beijo pra vocês e bora pro rezo de Shakti, tá bom, gente? Um beijo. Oi, Simone, Estúdio Luanda. E até a próxima. Um beijão e tchau, tchau.